A paz do Senhor a todos nós. Boa tarde, a paz do Senhor. A alegria imensa estar novamente na presença de Deus e fazendo esse vídeo para a nossa filha, para quem possa depois estar assistindo, né? Nossas filhas e todos os amigos e as pessoas que a gente ainda não conhece, mas Deus já conhece você, porque Ele é o seu Criador. Amém? Vamos estar lendo hoje a palavra que fica no livro de Gênesis, capítulo 35 e 36. 36. 35. Vamos fazer a apresentação dos aniversariantes, né? O Mauro, o Dalmir, o Rafael e também o nosso amigo Andrezinho e também a Victória, completando mais um ano de vida nesta data especial, dia 3 de maio de 2025. Estamos aqui com a Alicia, né, filha? A Alicia se recuperando de uma gripe forte, né, filha? Na verdade, todos nós três, né? Pode ver que a nossa voz está meio embaranhada ali. Mas eu tenho certeza que é passageiro, como tudo na vida. Então, ao final, nós estaremos orando por essas pessoas. A Brenda vai começar, então, em Gênesis 35. E Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse depois Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Porém, fiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus. Um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu ando. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon Bacute. Depois que Jacó retornou a Padan-Aram, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. E assim Deus deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. E Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam na cerca distante de Efrata, uma certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tendo de dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, filho mais velho de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim.
Estes seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E esses foram os filhos de Silpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascido em Padã Aram. Depois Jacó foi visitar o seu pai Isaque em Manré, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em uma idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis 36. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Adã, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Anã, filho de Zibeão Eveu, e Basemate, filha de Ismael de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basanete teve a Reu, e o Olibama teve a Jeus, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram da terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edonitas, da montanha de Seir. Estes são os nomes dos seus filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reu, filho de Besamete, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zofô, Gaetã e Kenaz. E Tímana era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amalaque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Besamate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filho de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reu, filho de Esaú, o príncipe Naate e o príncipe Zerá, e o príncipe Sama, o príncipe Misa. Estes são os primeiros de Reu na terra de Edom. Estes são os filhos de Besamete, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes, ele é de Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores naquela terra: Lotã, Sobal, Zibicão, Aná, Dissom, Esser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímana. Estes são os filhos de Sobal: Alvá, Manate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. Este é o Aná que achou as caudas do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom: Indá, Esbã, Itrá e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaava e Acã. Estes são os filhos de Zizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dissom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, da terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabade
filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. E o nome da cidade foi Avid. E morreu Hadad, e Salã, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Zebote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Hadar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Pau, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Metrade, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos filhos de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Ailva, o príncipe Geteté, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Amém? Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos lendo uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é a história de José. Por isso que teve que contar toda essa genealogia aqui, certo? Mas isso é para amanhã. Hoje estamos na presença de Deus. Logo mais teremos um lindo e abençoado culto que prestaremos ao nosso Deus no círculo de oração masculino da nossa igreja, Congregação Jerusalém, setor 84. E Deus, eu tenho certeza que através da minha oração e da sua oração, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Porque a oração é até o tema do setor, né? O tema da nossa cidade de Joinville. A oração é a força que move a igreja. E a igreja, ela não é uma igreja que só é dentre quatro paredes. A igreja, esse momento aqui, isso aqui é a igreja. Porque onde Jesus disse, onde tivesse dois ou mais, ali ele estaria. Então, Jesus, ele está aqui conosco, porque nós estamos lendo a palavra dele, estamos escutando louvores dele, e agora nós vamos fazer uma oração para o nome dele ser glorificado, para o nome dessas pessoas aqui, o Jesus olhar para essas pessoas aqui que estão completando mais um ano de vida, para Jesus olhar para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, para Jesus olhar pela nossa família, pelo nosso matrimônio, com forma o quê? De misericórdia e bondade, para que Deus possa restaurar tudo que foi perdido na minha e na tua vida, se assim for possível, porque tem coisas que não voltam mais, tem coisas que você acha que pode voltar, mas não volta mais, porque me veio agora a palavra da sinceridade, né? O que vem a sinceridade? Eu acho que eu já comentei por aqui. A palavra sincero, antigamente existiam os vasos, e o vaso ele tinha uma trinca, e para colocar, quando o vaso era sem trinca, eles diziam que era um vaso sem cera. Então daí que vem a palavra sincera, sem cera. Então os vasos que tinham uma trinca, eles aplicavam uma cera para serem vendidos, mas os conhecedores, né, que sabiam do vaso, aquele vaso tinha uma trinca, apesar da cera tampar. Às vezes assim na minha vida e na tua, onde a gente quer tampar algumas coisas, mas não consegue. Por quê? Porque aquele que olha o vaso é o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. Não adianta esconder as coisas, pode esconder para tua mulher, pode esconder para teus filhos, pode esconder para teus pais, mas de Deus você não consegue esconder nada. Mas o que você pode fazer é
pedir perdão pelos seus pecados, apresentar a Ele o seu pecado, reconhecer que você errou, que nós somos falhos e que Deus, pela sua misericórdia, que nos tem alcançado todos os dias, porque foi esse o motivo dele naquela morte, naquela cruz, nos justificar do pecado, para pagar com seu sangue remido naquela cruz. E isso que Jesus quer, que é a sua sinceridade perante a Ele. Apresente o teu problema, fale para Ele, conte tudo o que aconteceu contigo, e Jesus, Ele vai, pela misericórdia dEle, prover alguma coisa. Amém? Eu não sei o que Ele vai te prover. Eu sei o que Ele está fazendo na minha vida. Amém? Vamos estar orando então? Quer comentar alguma coisa? Não? Então estaremos orando neste momento. Vamos orar, filha? Fecha o olhinho para nós orar, fecha o olhinho. Pai querido Senhor Jesus, obrigado, Pai querido Senhor, por este momento, Senhor Jesus, devoção, Senhor Jesus. Pai querido, aqui, Senhor Jesus, é um pequeno culto, Pai querido Senhor. Aqui é um pequeno culto, Senhor Jesus, daquilo que nós vamos fazer lá no alto dos céus, Pai querido Senhor. Estar te adorando, estar te cultuando, Senhor, estar cantando louvores a Ti, Senhor Jesus. Falando do Teu amor, do Teu carinho, Pai querido Senhor Jesus. Pai amado Senhor Jesus, entra neste lar, Senhor Jesus, permanece nele, Pai querido Senhor. Não só passe por aqui, Senhor Jesus, permaneça nele, Senhor. Pai querido Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que estão assistindo agora neste momento, Senhor Jesus. Guarda cada um, Pai querido Senhor Jesus. Guarda, Pai querido, os aniversariantes de hoje, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Pai querido Senhor, abençoa aqueles aniversariantes que a gente não conhece, Senhor Jesus. Que a gente não sabe, Senhor, quem está completando mais um ano de vida hoje, Senhor. Mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece cada um, Senhor. Fica conosco, Pai querido Senhor Jesus. Abençoa nossa família lá no Montes Claros, Minas Gerais, Senhor Jesus. Abençoa nossos amigos em Capitólio, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, nossa família ali no Rio Grande do Sul, nossos amigos em Sete Lagoas, Pai querido Senhor. Abençoa, vai abençoando, Senhor Jesus. Vai guardando, Senhor Jesus, onde eles estiver agora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor. Assim te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Tchau. Tchau.